Pessoal, olha, hoje a gente vai continuar com o Ticum dos Símbolos, mas eu convidei uma pessoa muito especial para falar de uma coisa muito especial também aqui do Brasil, certo? Que é a Mirinha. Ela vai falar sobre o café. Ela tem uma fazenda de café, produz café e chama barista, né? Aquela que sente que é especialista em sentir o gosto do café, classificar, né? Então ela vai conversar com a gente sobre o café, sobre as características do café. É uma coisa bem brasileira, né, Mirinha? Porque eu lembro quando a minha família, a minha mãe contando que a primeira coisa que ela, quando veio para o Brasil, foi tomar café. Porque na China não tem café, né? Não. Agora já tem. Mas ela disse que a primeira coisa que ela fez foi tomar café e não conseguiu dormir à noite. Ficaram rindo a noite inteira por causa que tomou café. Mas, Mirinha, se apresenta então para o pessoal, pode ser? Pode ser. Obrigada, Lúcia. Bom dia para todos, todas, né? Todos presentes aqui. É, eu vou falando então um pouquinho de onde eu estou, né? Eu estou aqui na região do sul, da Campo das Vertentes, que é a mesma região lá da Maristela, do Bichinho. A gente é uma região vizinha do sul de Minas. E por que que eu estou falando primeiro da região, né, Lúcia? Porque o café, assim como o vinho, ele também é uma bebida onde a região, isso que a gente chama o terroir, é, ele influencia diretamente nos sabores. Então, hoje eu falando assim de cafés especiais, né? Porque você tem um café que a gente chama um café commodity, que é esse café, vamos dizer assim, feito a rodo, né? Em grandes quantidades, que você não importa a origem, não importa quem fez, de onde veio, e que é, vamos dizer, colocado o preço pela Bolsa de Nova York e tal. Mas você tem um café especial, né? Onde você tem mais preocupado com a qualidade, com os procedimentos, com o preparo, e onde você explora essa questão dos sabores. Então, a região ela tem a ver, assim como o vinho, né? O vinho de Borgonha ou vinho de determinada região tem características, o café também. E, por exemplo, no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos 33 regiões produtoras de café. Então, essas regiões, elas têm perfis, a gente chama de perfis sensoriais diferentes, né? Porque cada região vai ter um atributo. E falando aí do café especial que a Lúcia falou, né, sobre essa profissão de quem prova o café, a gente chama os provadores mesmo do café, né? A gente segue uma metodologia que foi desenvolvida inicialmente para o vinho e hoje é aplicada no café, onde primeiro o café, você tem que, vou falar primeiro dessa questão da bebida, né? Você explora lá o aroma, a fragrância, que é o pó sequinho, o aroma, que é o pó com a água, é, o que a gente chama o aftertaste, o gosto que deixa na boca, a doçura, a acidez, o corpo, e depois as características mesmo, né? De se ele tem gosto de chocolate, de castanha, de fruta cítrica, de fruta vermelha, que também são muitas possibilidades, assim, como o fruto, o café, quimicamente é o fruto que tem mais complexidade em termos de sabores, que pode dar aquele grãozinho desse minúsculo, né? Tem uma infinidade de sabores, assim, se você souber preparar. E aí vai cada vez mais um monte de conhecimento, né, investido nessa bebida, tanto nessa questão dos sabores, mas também assim como torrar um grão, que é uma coisa muito científica, né, para você extrair
daquele grão a bebida mais maravilhosa, né? Então aí tem a quantidade de água que tem dentro do grão, o tempo de torra, a cor, então os perfis, e cada um muda o perfil de torra, muda a acidez, muda a doçura, quer dizer, são muitos universos aí de conhecimento envolvido nisso. Mas uma coisa que eu gosto mais de falar e tem a ver assim com a meu caminho no café, né? Eu costumo até brincar assim, Lúcia, que é o tal do café na minha vida, porque é uma coisa, né, onde a sua história vai se organizando ao redor daquilo e o seu propósito, né, o que você vai desenvolvendo, o caminho que você vai construindo, né? Eu gosto muito de pensar essa ideia do café como alimento. E por incrível que pareça, o café como alimento para a gente, assim, no Brasil especialmente, ele é uma coisa muito recente, porque até então o café era um produto para, vou falar assim, eu nasci, né, numa fazenda de café, era uma atividade. Então, aquilo que para as pessoas sobreviverem, você planta, colhe, faz dinheiro, vende, gastou tudo, planta de novo não, porque o café é uma planta perene, ele dura 20 anos, um pé de café. E depois ele pode ser cortado, ele pode viver mais alguns 6 anos, 8 anos, você vai fazendo as podas, então ele, a gente chama que é uma planta perene, né? Mas tem muito essa história do café no Brasil, que é uma história bem assim, controversa, né? Mesmo controversa não, a história como ela foi de fato, né? Que foi a história ligada à escravidão, nenhum cuidado com a terra. Então, tudo isso tem uma história muito, vamos dizer assim, não tão bonita, aliás, muito feia, né? Do café, a história nossa, né? Também. Mas o café como alimento é uma coisa bem mais recente, que começou a ser explorada com essa história do café como uma bebida especial. E mesmo como uma bebida especial, muita gente dá pouca atenção à questão do alimento. O café é um fruto, né? Então, como um alimento, ele tem que ser processado, entendido como um alimento. E isso vai desde vamos falar assim, um método o sistema, processo produtivo que você usa, né? Aqui onde a gente está na Fazenda Cachoeira, é uma fazenda assim, hoje a fazenda tem mais de 200 anos, não foi café a vida toda, né? Foi igual aí o Campo das Vertentes que a gente está contando, foi uma região ligada aos tropeiros, à mineração, era um caminho aí que ligava a região aí de São João del Rei até Goiás, as minas, e depois o café veio muito, era uma região mais de subsistência e comércio, e depois veio o café no final do século XIX, início do século XX, que foi ficando uma região mais de café. Mas aí, voltando à questão do alimento, hoje a gente entendendo o café como alimento, tem essa delícia, né, de apreciar os sabores, mas também muito de se preocupar como ele é feito, né? Aqui a gente tem um café orgânico há 25 anos, que a gente tem esse sistema de produção orgânico, e também temos sistemas que a gente está evoluindo mais na questão da sustentabilidade, um sistema de ser não necessariamente orgânico, que é muito estrito, mas que a gente chama SAT, que é sem nenhum tipo de agrotóxico, mas você pode usar algum adubo. O café é muito exigente em nitrogênio, né? N, P, K, o nitrogênio, fósforo, potássio, para você ter uma planta equilibrada. Mas o café orgânico, o café que a gente chama sustentável, a gente olha muito mais para o solo, um solo vivo. E aí, um solo vivo, a gente vai para onde? Para a diversidade, ter mais plantas juntas. A gente vai para essa ideia de fazer água, produzir água no solo. Né? Um solo com muitas plantas, com muita diversidade de plantas diferentes, ele tem raízes de profundidades diferentes, a chuva chega, tem que entrar lá para dentro, alimentar o lençol freático. E isso tudo é muito diferente da forma convencional que o café é feito, sem nenhuma planta no solo, joga, né, vamos falar, os herbicidas, os cidas ali, que mata toda aquela vegetação para ficar mais fácil o processo, para gastar menos. Então, assim, tem muitos sistemas produtivos diferentes, né? E hoje uma alegria ver avançar tanto, né, essa questão dos cafés mais sustentáveis, a conversa, né,
da agricultura mais sintrópica, mais biodiversidade, e, enfim, são muitas possibilidades, por isso que eu falo que são caminhos aí, né, que você vai escolhendo por onde trilhar e que café você quer fazer, qual o seu propósito. E, e aí é isso, assim, aqui eu nasci nesse lugar, né, então, assim, para mim, inicialmente, quando eu era criança, o café, a gente tinha aqueles tanques de água cheio de café, a gente adorava ver o café chegar da lavoura, pulava no tanque, nadava no meio daquele café. Então, era muito mais, assim, esse universo sensorial, né, da vida da criança, assim, explorando esse mundo, mas o café estava sempre ali. E aí, na minha trajetória, contando um pouquinho, porque eu acho que tudo que a gente faz, né, tem a ver um pouco com isso, quando eu tinha 14 anos, eu saí da fazenda para estudar, fui morar na casa de um tio, depois eu fui fazer vestibular, e aí finalmente eu me decidi por sociologia. Então, eu sou socióloga de formação. E depois da sociologia, eu voltei para trabalhar, mas no café, mas não diretamente com o produto, né? Mas sim com as pessoas. Então, eram projetos de desenvolvimento rural, escola, educação, entendendo que o universo era aquele, né? Quem produzia esse café? Porque pouca gente pensa nisso, né? O que está de trás de uma xícara? A gente tem muita história, tem muita coisa por detrás de uma xícara de café, que as pessoas não imaginam, né? Desde o trabalho que dá para fazer um café, todo o processo, as relações, né, que estão envolvidas ali naquele processo também. Então, eu passei um tempo me dedicando aí como socióloga, uns 6 anos, em projetos, e depois eu fui fazer também o meu mestrado aí, entendendo na época, né, que eu estava vivendo essa época em 90, década de 90, as transformações sociais que estavam acontecendo no café, que era passagem, né, de umas relações que a gente chamava lá o colonialismo, aquelas fazendas que tinham um monte de colonos, né, que já foi dessa época que a gente que os colonos, que esse tipo de regime estava mudando para relações mais assalariadas, impessoais. Então, antes você tinha aquelas famílias que moravam, todo mundo trabalhava, plantava um monte de coisa. E nessa época, então, as pessoas começaram a mudar para a cidade. E aí eu estava estudando o que estava acontecendo na minha região e aqui no sul de Minas, né? O sul de Minas, para vocês terem ideia, é uma região, a maior região de café produtora do Brasil e uma das maiores produtoras do mundo, né? 30% do café, 70% do caso, não, hoje 50%, metade do café do Brasil é produzido no sul de Minas. Então, aí, contando um pouco dessa história, para falar que, para mim, depois sempre o café tinha a ver com pessoas. Nunca mais eu não consigo dissociar, né, o café da pessoa, de quem faz e de como é feito. E então isso foi minha trajetória, né? E depois eu voltei para a fazenda, né? Num momento, como sempre acontece assim essa história é muito comum, né? Nos momentos de crise, daí você volta e aí eu vim ajudar o meu pai, morar aqui, entender o que estava acontecendo, né? Ter que me apropriar de um pedaço dessa história. E aí que eu comecei a trabalhar mais diretamente com café, e aí que eu me inteirei nesse mundo dos cafés especiais, e que é toda uma cadeia muito grande, né? Quem produz, quem processa, quem industrializa, e como a Lúcia falou, essas pessoas, né, tem o provador e o barista, Lúcia. O barista é a pessoa que prepara o café, é uma pessoa que estuda para preparar a bebida. E hoje também é incrível, eu não sei se tem muitos amantes de café aqui, a gente tem inúmeros métodos de preparo de café. A palavra barista vem aí do bar, né, daquela medida da pressão, que na máquina de expresso, né, para preparar o melhor café. Então, o barista veio daí, mas hoje a gente, nos cafés especiais, tem muitos métodos diferentes de preparo com filtros de papel, filtro de vidro, filtro de metal, e aí você vê a granulação do pó, a quantidade de água, a temperatura, o tempo de extração, e a combinação disso tudo faz sabores diferentes nos bons cafés, né? Então, esse universo maravilhoso aí da bebida do café que a gente explora, né, próximo do vinho. E aí, na minha história, então,
depois dessa caminhada aí toda, né, salvando fazenda, correndo atrás, sobrevivendo, é sempre a vida da gente intricada, né, de cada um no seu caminho aí, eu me dediquei também, comecei a me dedicar um pouco a comercializar o café. Então, no final disso, eu montei uma pequena exportadora e um negócio de café que chama Pará Cafés Especiais, que é com o propósito, que era essa coisa de fazer um negócio de impacto, né? Um negócio que possa ajudar a transformar, né? A forma de fazer café na terra, a forma das relações. E dentro desse negócio que é bem pequenininho ainda, esse negócio nasceu junto com outra história também muito interessante. É por isso que eu falo como que um café, né? Ele pode ter aí muitos desdobramentos. Que tanto o café traz essa questão dos métodos, do modo de produção, né? Modos mais sustentáveis, mais próximos da natureza, que é uma batalha, porque não existe receita de bolo, toda a tecnologia de produzir café no Brasil foi apoiado numa visão completamente científica e, vamos falar, muito ligada às indústrias, né, de agrotóxico, de químico. Então, os jovens vão para a universidade, estudam 6 anos de agronomia para vender veneno depois, para vender adubo químico. E a gente não tem conhecimento desenvolvido, aportado numa produção sustentável. Isso diz o quê? Tecnologia, que máquina que você pode usar para fazer um café mais sustentável, ao invés de estar pensando... Então, assim, todo esse conhecimento foi organizado para fazer um café muito, vamos dizer, dentro de um princípio, né, muito capitalista, que beneficia grandes indústrias e, principalmente, nenhuma próxima do alimento, do café como alimento, né? Então, é um desafio muito grande para quem navega, né, nessas águas aí dos cafés diferentes, dos sustentáveis, dos orgânicos, dos cafés de agrofloresta. É um conhecimento muito vivo, mas ele é novo, ele não tem uma economia muito grande que suporte isso, né? Então, é muito tentativa e erro. E o tempo da tentativa, num processo de agricultura, você tenta hoje, você vai ter o resultado no café daí a 4 anos. Então, se você errou, é muito grave, às vezes, os erros, né? Então, é oneroso para quem produz. Mas, junto com isso tudo, né, com a questão ambiental, eu também achei meu lugar no café na questão de gênero, porque eu comecei a participar de uma associação há muito tempo atrás, que chama Aliança Internacional das Mulheres do Café, e que é uma coisa muito bacana, porque essa associação hoje está em 33 países do mundo, principalmente em países produtores. Então, tem mulheres na América Central, mulheres de muitos países da África, e eu tive essa oportunidade de me conectar com esse ambiente, assim, com esse grupo global, né, de mulheres, e isso me levou para um outro lugar, assim, meio que eu pude descobrir num mundo muito masculino, que eu não falei isso, porque o café é um mundo do café estritamente masculino, né, é um lugar, assim, até pouco tempo eram pouquíssimas mulheres, e eu pude achar um caminho, vendo outras mulheres também na trajetória do café. E hoje eu estou na presidência dessa associação no Brasil, e a gente faz um trabalho muito interessante, são 10 mulheres diretoras, hoje a gente acredita que a gente impacta em mais de quase 1.000 mulheres nessa cadeia de valor, assim, como dizia meu pai, de mamana caducano, quer dizer, desde quem produz, quem está lá na base, até quem está torrando, até a barista, quem está vendendo, quem tem uma cafeteria. É uma associação que ela liga toda essa cadeia de valor, criando oportunidade e trazendo visibilidade para as mulheres, né? E oportunidades de negócios e conversas, e trazendo essa questão do gênero mesmo para dentro desse ambiente, né? Desse ambiente de negócio, para essa cultura. Então, tem sido muito interessante, assim, para mim estar atuando nisso. E junto com isso também a gente traz outras tantas coisas, né? Porque você pensando em gênero, você também traz a questão da raça, então a gente está abrindo toda essa discussão dentro desse universo do café,
esses últimos anos eu tive a oportunidade assim, de ter uma parceira lá fora, nos Estados Unidos, que ela é afro-americana, e a gente criou uma oportunidade de negócios para produtores afrodescendentes do Brasil, que até então também eram completamente invisíveis, né? A maioria das pessoas negras no café do Brasil, elas não têm posse da terra, obviamente, né? Porque vieram, né, da escravidão, e tem poucos produtores que têm terra, e a gente começou a trabalhar com esses produtores, e o café deles já está sendo vendido lá fora, eles com a conexão direta, né, com quem compra, as gerações futuras, né, os filhos aprendendo inglês, a conversa direto com o cliente, quer dizer, muitos universos se abrindo aí nessa questão. E aí, nesse negócio que veio a Apará, que é o nome da empresa, né, e a Apará tá ligado, quando a gente foi criar a marca, a gente ficou pensando como é difícil dar nome, né, para as coisas, mas aí a gente veio fazendo aí os brainstorms, trabalhando com um pessoal de marketing também, e veio esse nome, Apará, que estava ligado, né, a uma divindade afrodescendente que é cuidadora das águas, e aqui a gente tem uma cachoeira, né, que a gente preza muito, assim, maravilhosa, e também era a cuidadora das mulheres, então aí acabou dando nome a empresa a Pará Cafés Especiais. E hoje a gente está torrando o próprio café, o nosso café, e também o café de outros produtores que a gente está trazendo junto para explorar, né, essas melhores práticas, para criar oportunidade junto, vizinhos, pequenos produtores. Aí vou mostrar para vocês essa embalagem que a gente está fazendo. A gente está torrando aqui na fazenda. Esse é o café Bárbara, é um café orgânico, e aí a gente desenvolveu 3 linhas de produtos, né? O café Flora, que é esse que está em transição, que a gente fala que é o café sem agrotóxico, ele não está no orgânico, mas ele está num café sem agrotóxico. E o café Sofia, tá cheiroso esse saquinho aqui, que é um café que a gente trabalha com essa ideia do café produzidos por mulheres, que vai ter o selo, né, dessa aliança IWCA Brasil, e verificação, né, mostrando que aquele café veio daquele lugar, foi a história daquela mulher que produziu. E então um pouquinho, não vou falar muito, vou falar que é o dia todo e a gente falando, gente, mas obrigada, Lúcia, e deu para fazer essa trajetória até hoje aí. Quem quiser mais informações também pode conhecer o nosso site. Eu vou escrever aqui lá no chat, ó, www.aparacafésespeciais.com.br. Lá também a gente tem uma lojinha de e-commerce. Então, quem quiser comprar o café pelo site, nós vamos fazer uma torra nova daqui uma semana. Então, o café vai sair bem fresquinho, e aí a gente pode fazer lá, Lúcia, igual as meninas fizeram, um passe, né, uma senha para desconto para o pessoal do Tai-Chi. A gente pode pôr a senha lá, ó, Tai-Chi, e aí a gente faz lá. Um pouco com letra maiúscula, tá? E aí a gente faz um desconto lá de 15% para quem estiver comprando café no e-commerce. Mas espera uma semana para o café estar com a torra mais fresquinha, que a gente vai fazer uma torra nova. Tem muito cachorro aí? Eu posso contar uma passagem da Miriam que me ajudou quando eu fui para a China, 20 anos atrás. Não tinha café na China, né? E eu falei, puxa vida, eu vou para a China, eu ia ficar 25 dias, e a Miriam, minha aluna lá, eu falei, Miriam, como é que eu vou fazer lá na China? Não tem café. Ela falou, eu vou resolver seu problema, eu vou te dar o café para levar. Eu falei, mas como que eu vou coar esse café lá? Não tem jeito. Aí ela preparou para mim sachê de café, tipo o sachê que faz chá, né? Aí eu lá no hotel, então na China sempre tem uma garrafa com água quente, né? Para a pessoa tomar chá, e uma caneca. Aí eu colocava o meu sachê e colocava água, então dava aquele cheiro de café e ficava todo mundo na porta do quarto.
perguntando o que é isso, que cheiro é esse? Eu distribuía café, o sachê para todo mundo, e eles adoravam, porque diz que dava um vigor, uma energia diferente, né? Então, todo dia de manhã no café, o Zhuang era a primeira a chegar no quarto e falava: eu vim tomar um café aqui com você. E daí a gente passou a ter o café. Te agradeço até hoje, viu, Miriam? Ah, que bom. Ô, Lúcia, mas você Ah, perguntou, aqui tem 6 cachorros. 6? 6 cachorros, Lúcia. Ah, Ô, Lúcia, a China tem café na região de Yunnan. agora tem, né? Não Já sei tem, se acho tinha. que, acho que já tem uns 20 anos que tem café lá. Ah, é? E está Ah, aumentando a produção, é. E também estão bebendo mais café, né? Desde que essas grandes empresas, Starbucks e tal, foram para a China, né? eu acho que sim. Agora já tem café lá. Mas que lindo, Mirinha. Você trouxe um universo. A gente estava pensando em café, mas você trouxe todo um universo que rodeia o café, né? Mas tem gente que quer perguntar. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Tudo bem? Você pode responder as perguntas Claro, da Gisele primeiro? Oi, duas perguntas. Primeiro a respeito assim, essa região sul é perto de qual cidade assim mais assim conhecida? eu E tô 200 quilômetros de Belo Horizonte, 400 de São Paulo, 100 do Bichinho, perto de Lavras e Oliveira. Aqui tem Chama onde Santo Antônio do Amparo, né, Santo Miriam? Antônio do Amparo, a cidade. Tem o Rio Grande. O Rio Grande faz a divisa aí entre o sul de Minas e o Campo das Vertentes. E o Rio Grande está uns 30 quilômetros daqui para o sul, né, em direção a São Paulo. tá. E eu queria saber sobre assim o buquê, não, se é forte, o café seu, se ele é mais suave, não sei como é que chama qual a palavra que usaria para isso. Ou tem vários Ah, tipos. tá bom, tem vários tipos. É incrível, eu não falei disso, gente, mas além das espécies, né, tem no Brasil a espécie canéfora e a espécie arábica. Aqui na nossa região, a espécie arábica. Dentro das espécies, a gente tem as variedades. São muitas variedades de café. Por exemplo, vamos comparar com a manga. Você tem a manga ubá, a manga tome, manga espada, tal. No café, você tem um catucaí amarelo, você tem um bourbon amarelo, você tem um arara, você tem um catiguá, você tem um acaiá, você tem um mundo novo. São variedades. Cada variedade tem um perfil sensorial, pode resultar um perfil sensorial diferente e aromas muito diferentes. Então, e mesmo aqui dentro da fazenda, que não é uma fazenda grande, né, é uma fazenda média, assim, dependendo da área e da lavoura que você está, você encontra aromas diferentes, determinados mais daquela variedade do café. Então, aqui na nossa região como um todo, o mais comum é você ter os cafés achocolatados, amendoados, né, caramelo, castanhas, mas a gente vai também, dependendo da variedade e do preparo, para uns cafés mais frutados, cítricos, florais, tem café com sabores, né, de flores, de jasmim, e tem o café mais exóticos, que aí é outro lugar, mas, por exemplo, para dar um exemplo, a gente tem, não sei quem já ouviu falar do geisha. O geisha é um café, um dos cafés mais famosos e mais caros do mundo, e ele vem aí da região hoje ele vem do Panamá, tal, mas ele veio de uma região da África que chama geisha, não tem a ver com a geisha, mas tem a ver com a região. E ele tem essa infinidade de aromas e sabores, assim, flor de laranjeira, cítrico, limão. É muito diferente do que a gente está habituado a tomar, né? Mas você encontra aromas muito diferentes na roda dos sabores do café. Se ele vai para o lado do cítrico, do floral, dos caramelados, aí os aromas vão variando dentro disso. Os mais sofisticados são esses com aromas mais
finos, né? Vamos falar um café com flor de laranjeira, um café com frutas vermelhas. Então, a gente encontra isso bem claro no sabor e no aroma também. Legal. E a torra muda isso. Então, dependendo da torra, se você faz a torra mais clara, a torra mais forte, a torra forte ela encobre tudo. Então, às vezes, aqui no Brasil, uma dica, né? Às vezes você vai comprar um café, aquele café escuro, igual um carvão, assim, aquilo está escondendo todos quantos defeitos que estão lá dentro, entendeu? É uma torra para esconder defeito. A torra do café especial, ela é clara, porque ela é para valorizar os aromas e os sabores, porque lá não tem defeito, diríamos assim, né? Ah, legal. Ô, Danilo, você quer falar alguma coisa, Danilo? A minha pergunta era exatamente, bom dia a todos, bom dia, Bom Mirinha, muito dia. obrigado aí pela sua fala, muito legal, inclusive toda essa questão histórica, social, né, de transformação das relações sociais, né, é muito bacana ver essa consciência, né, e de transformação em relação a um produto que no Brasil tem uma importância muito grande, né, e aqui, sobretudo em São Paulo, né, a gente aqui tem muito da riqueza dessa cidade vem exatamente das famílias que são fabricantes do café e tudo, né, de mais de século, né. Mas a minha pergunta era uma pergunta mesmo de apreciador de certa forma você respondeu um pouco agora e eu percebi que eu sou na verdade eu acho que um pouco ignorante assim na questão da apreciação, porque eu ia perguntar exatamente sobre a torra, né? Porque eu tendo a gostar mais do café amargo. Eu não gosto quando ele vem um pouco azedo assim, né? E a torra é um processo fundamental aí na sequência toda, né? Na sequência de produção, na linha de produção. E, e eu tendo a um gosto, né? Eu tendo a gostar mais quando ele está mais torrado para vir mais aquele sabor amargo do que o sabor azedo, né? Quando o sabor vem azedo, eu gosto, mas não aprecio tanto. Eu aprecio, mas na verdade, pelo visto, o meu gosto está um pouco mal educado, digamos assim, né? Porque é justamente o que você fala, né? Que a torra mais forte ela acaba escondendo outras coisas e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da torra. Então, Danilo, o sabor azedo não é um sabor muito apreciado no café, né? Geralmente ele é quando fermentou, uma fermentação ruim e tal. A torra, quanto mais a torra mais escura, mais amargo ele vai ficar ao final, né? Aquele gostinho, aquela sensação retrogosto amargo, né? A torra clara, geralmente, ela não coloca, ela não tem esse retrogosto amargo, não tem, é bem suave. Tanto que o café especial a gente toma sem açúcar, né? É assim, vamos falar, uma maldade colocar um açúcar num café especial, porque você não vai sentir o gosto, você vai sentir o gosto do açúcar. Mas a torra, ela tem que ser feita para valorizar os atributos de qualidade, né? E se você passou a torra, você vai para o amargo. Então, só voltando para falar também uma coisa que eu me esqueci, gente, a partir dessa safra, né? A safra do café começa aqui lá pelo dia 15 de maio, estamos quase chegando, e vai até agosto. A gente faz aqui na fazenda umas oficinas. Então, a pessoa vem, se hospeda e tem essa imersão no café, vê a colheita, vê todo o preparo, experimenta, faz as provas, é muito bacana. Quando a gente abrir para isso, eu vou divulgar aqui no grupo para vocês virem conhecer. Sem carrapato. Sem carrapato. Estou brincando. Ah, que legal. Avisa sim, tá, Mirinha? Nossa, que aula. Eu estava embevecida aqui com essa aula. Legal. Só a última coisa, eu vou falar, gente, o nosso café em São Paulo está no Cuia, naquele restaurante bacana. É torrado por uma cafeteria que chama UP, em BH, e ela entrega no Cuia, mas logo a gente vai estar procurando outros lugares em São Paulo para ter o café também. Legal. Não é endereço Procurar. aí?
Você pode pôr o endereço depois desse lugar para a gente comprar? Tá, eu vou googar aqui. Eu vou googar que eu nem sei, Lúcia. Eu mesma não fui lá ainda, acredita? É aquela Ah, coisa, você fica na roça, mas um dia eu vou beber o meu café aí na cidade. tá bom. Ô, Miriam, Aí em você vê. BH você tem algum lugar que a gente possa comprar? Olha, em BH tem na UP, que é uma cafeteria ali, acho que é na Fernandes Tourinho. Aham. Tem na Manju, que é no Sion. E tem as entregas que a gente leva também. Ah, A gente está procurando agora, começando a investir, porque o café torrado, vender o café torrado para nós é uma coisa nova. Agora que a gente está abrindo esses canais. uhum. Até então a gente vendia verde, né, para outras pessoas torrarem, mas assim depois eu vou disponibilizando os lugares. Tá bom. Obrigada, Mirinha. É que tem a Obrigada a Laura, você, Lúcia. tá com essa mãozinha amarela faz tempo levantada. Eu acho que a gente pode ver o que que ela quer falar, né? Ah, está-me a Oi, ouvir? Laura. Oi, boa tarde. Bom, eu não sabia, eu gosto muito de café e de chá, e realmente por trás de uma xícara, como vocês falam aí, nós aqui em Portugal é chávena, não fazia ideia que estava um romance, por assim dizer, histórias de vida fantásticas, adorei, e estou curiosa para provar esse café, mas com tanta variedade eu vou precisar assim de ajuda para quem gosta de café amargo, de uma opinião. E a história de ter um café feito por mulheres, toda essa envolvência é fantástica e eu acho muito, honestamente, que deveria editar um livro com essa história, porque é muito interessante. Quem gosta de café, acho Laura, que ia adorar ter este conhecimento. Sim, eu também vou tomar café muito agora de um interessante. outro jeito, certo? Com todo esse É. universo que a Mirinha trouxe. Obrigada, Laura. Obrigada a você, Lúcia. Vamos Obrigada para a aula, também. né? Nossa, muito rico. Obrigada, Mirinha. Sugestão da Laura de você fazer um livro, hein, Miriam? Pode ser. Lúcia, só para encerrar o tema café, eu achei interessante que você, quando fala do treinamento perfumado, você disse que você sentiu o aroma de café, né? A primeira vez que você fez na China. Quando na China não tinha café, eu senti aroma de café. Tá tudo ligado, tá vendo? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Depois a gente toma um café, né? Depois da aula.